Fala, trader. Bem, se você está assistindo esse vídeo é porque você está interessado na minha regra de exploração mestre da tendência, tá? Eu vou compartilhar com você a tela e eu quero mostrar duas operações que aconteceram essa semana no índice. Inclusive, essas operações elas foram comentadas em tempo real lá no YouTube, né? Onde eu tenho feito as minhas lives de abertura. E quero falar sobre o contexto dessas operações e como que a regra de exploração ela vai colaborar para suas análises e, consequentemente, para suas tomadas de decisões. O principal objetivo da regra de exploração é fazer com que você que está utilizando a regra de exploração, que está implementando ela no seu gráfico, não operar contra a força que está se desenvolvendo naquele momento no mercado. Ou seja, quando você estiver dentro de uma operação no day trade, você quer estar o quê? A favor para onde realmente os players estão impulsionando o mercado. E a regra de exploração ela foi programada justamente para isso, com uma acertabilidade alta, né? Ela vai conseguir te mostrar realmente para que lado os players estão impulsionando o mercado e você com certeza vai querer estar a favor desse movimento, beleza? E aí eu vou compartilhar as duas operações que aconteceram utilizando a regra de exploração e utilizando um dos gatilhos que eu particularmente mais gosto de operar, que inclusive ele faz parte aqui do pacote onde eu entrego como bônus, né, que se chama um mini curso de setups operacionais que vai exatamente estar junto aí com a regra na sua aquisição, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com você. Começando aqui pelo gráfico do índice, nós tivemos aqui no pregão de quinta-feira, tá? Ele me abre com um pequeno gap de alta. Eu não vou entrar muito numa análise macro de mercado, mas ele passou aqui basicamente por um processo de acumulação. Ele quebra essa região para cima, tá bom? Começa a trabalhar acima dessa região e na quinta-feira ele já mostrava para mim que ele tinha potencial lá pelo gráfico de 60 minutos para ir para cima. Ou seja, quando eu cheguei aqui nos 5 minutos, o que eu queria? Eu queria somente o timing de entrada, ou seja, eu queria saber só o momento exato para mim entrar, para evitar que eu, por exemplo, tomasse um stop, ou por violinada, ou por uma falha do movimento, e consequentemente conseguir surfar o movimento. O primeiro trade, né, que entrou em contexto aqui com a regra de exploração foi exatamente o candle 8, ou seja, eu tive um movimento de alta, uma pequena correção ABC, e ele me deixa aqui basicamente essa barra 8, ou seja, esse gatilho eu chamo ele de PRA de compra. Eu tinha, então, nesse momento, um PRA de compra, tá bom? Em confluência com a minha regra de exploração. A compra foi na superação dessa barra, stop de 200 pontos, esse trade andou basicamente 2-1 de risco-retorno. Foi um trade que proporcionou 400 pontos, beleza? Depois eu falei com os alunos que era interessante, inclusive, se ele quisesse tentar mais uma pernada de alta, vindo buscar a região dos 136.500 pontos, cujo aconteceu, né? Essa análise se validou. Era interessante que ele respeitasse essa região do preço. Observa que ele faz, então, ele me faz um movimento impulsivo, um pequeno movimento corretivo, movimento impulsivo, ele me faz uma troca de polaridade nessa região e me deixa aqui barra 13, barra 14. Esse candle 14 foi uma segunda oportunidade de compra, na qual eu chamo ele de, deixa eu colocar aqui, só para uma questão de registrar, ele foi aqui um PCA de compra, certo? Foi uma segunda oportunidade de compra no índice, tá bom? E aí depois eu já tinha falado sobre esse candle 12, que ele tinha uma característica de um padrão que eu chamo de bear trap, que é inclusive uma armadilha para os vendidos. E aqui vem um ponto interessante. Observa que mesmo que você não tivesse feito essa compra aqui, ou eventualmente não tivesse feito essa compra aqui, apesar de ter sido duas oportunidades bem claras, né? Eventualmente você não faria essa venda aqui. Por quê? Porque você não teria a regra de exploração validando essa venda. Então, se você fizesse essa venda aqui, basicamente você estava ignorando a regra de exploração. Ou seja, como eu falei, a regra de exploração ela não só vai te ajudar a te posicionar a favor, para onde realmente os players estão impulsionando o mercado, mas eventualmente vai evitar também com que você faça trades ruins como esse aqui, que inclusive é um padrão de armadilha que eu chamo de bear trap, tá bom? Depois, a terceira oportunidade de compra foi exatamente na barra 17, né? E eu fiz esse trade aqui, tá? E esse trade ele foi basicamente o que eu chamo também de, foi um PCV de compra, tá bom? Perfeito? Qual que é o gatilho que acontece mais dentro do day trade e que particularmente eu gosto bastante de operar? É exatamente o PRA. O PRA de compra ou o PRA de venda, ele é um dos gatilhos mais assertivos que se tem para operar, porque geralmente ele vai acontecer geralmente ali, vamos dizer assim, como geralmente um dos primeiros gatilhos para você operar no day trade. Então isso vai estar acontecendo muito ali próximo entre a abertura do mercado e talvez no máximo ali até próximo da abertura
do mercado à vista, entende? Então, ele é um gatilho que você pega também, quando ele se valida, você pega também muito, digamos assim, a liquidez do mercado. Você pega o ápice da liquidez que está acontecendo por volta desse horário, tá bom? Beleza? Então, basicamente, nesse dia, você teve essas 3 oportunidades aqui. Isso no período que nós ficamos no gráfico. Depois você teve outras oportunidades, mas aí eu já não vou abordar mais ela, porque nós já não estávamos mais no gráfico, tá bom? Perfeito? Nem todos os dias você vai ter tantas oportunidades assim dentro do mesmo pregão, tá? Então, eventualmente, você vai conseguir uma boa oportunidade, no máximo 2, mas conta sempre com uma boa oportunidade, tá? E essa boa oportunidade que acontece naquele pregão, você precisa realmente estar focado, não estar viesado, né, para que você consiga pegar esse trade e, consequentemente, surfar esse movimento, beleza? O mercado fez esse movimento de alta, depois ele passou aqui ainda no mesmo pregão por um processo de distribuição, segundo o Charles Dow, e aí na sexta-feira, olha que cenário legal aqui, ó. Ele me faz esse movimento de baixa. Olha como que a regra de coloração já começa a me sinalizar um cenário de reversão. Eu tinha um evento de reversão sendo validado pelo preço, mas olha como que a regra de coloração ela me deixa claro isso aí. Ou seja, em nenhum momento eu tive contexto comprador aqui para comprar. Ou seja, mesmo que eu não tivesse feito nenhuma venda, até o momento eu não tive nenhum contexto comprador, nenhum sinal claro de compra aqui com a regra de coloração. E aí, eventualmente, o que que ela me faz? Ela me faz um movimento de baixa, né? Seguido após a abertura com gap, me faz um movimento corretivo nessa característica de bandeira. Aqui eu tinha uma correção ABC, segundo a escola de Elliott, e aí eu tive o primeiro candle vendedor validando também um gatilho, que eu chamo de PRA de venda. Vocês viram que eu falei ali atrás agora sobre o PRA de compra. Esse gatilho PRA de venda, ele é exatamente a mesma estrutura, só que no sentido oposto, ou seja, na ponta vendedora. E aí você já teve essa venda aqui, só que essa venda tinha um stop, né, significativo, um stop de 350 pontos. Beleza. Se você não entrou nessa primeira entrada, por causa do stop, né, que você ficou, digamos assim, apesar que até 350 pontos eu ainda acho que é um stop válido para você assumir, aí ele deixa uma segunda oportunidade basicamente na mesma região, alguns pontos abaixo, que foi esse candle 20, que ainda assim ele tinha também o contexto aqui do PRA. Observa, se você vendeu a barra 16, você não tomou stop, o seu stop estava aqui em cima. Você passou um calor, o mercado voltou contra, mas você não tomou stop. Só que aí se você não vendeu a 16, aí você teve mais um sinal validando. E esse aqui ainda foi mais interessante porque ele proporcionou um stop menor e, consequentemente, ele foi o candle que acionou também essa bandeira de baixa. Aqui você teve um cenário fantástico de venda e você já tinha traders encurralados aqui na ponta compradora, beleza? Então você teve 2 oportunidades para entrar num trade que eu chamo de PRA de venda com a validação da regra visual. Esse trade aqui ele eventualmente andou basicamente 550 pontos, né? Foi um trade legal, um movimento forte, direcional, e aí depois o mercado voltou e aí você teve um mercado complexo aí. Perfeito? Então, olha só, basicamente nesses 2 pregões, se você esperar aquele único trade, que eu chamo de alta probabilidade, como eu falei, nesse dia que nós tivemos várias oportunidades, só que observa que aqui não. Nesse dia eu tive basicamente uma oportunidade. Porque se você vendeu 20 ou 16, eu considero a mesma oportunidade. Eu não considero 2 oportunidades diferentes, porque o contexto era o mesmo, certo? Então eu considero uma única oportunidade. A diferença é que você vendeu aqui ou você vendeu aqui 15, 20 minutos depois. Essa é a diferença, beleza? Só que olha só depois como que o mercado se comportou. Só que aqui você já tinha feito o seu trade. Olha o horário que eu falei, ó, 10h35, esse aqui 10h15, ou seja, bem naquele ápice, né, que é o momento ali que você tem o mercado à vista abrindo, o mercado americano abrindo às vezes acontece antes, às vezes na abertura do mercado americano, perfeito? E aí você teve essas 2 oportunidades. Semana passada deu 2 oportunidades também bem interessantes no Bitcoin. Eu acho que como eu atualizei o gráfico aqui, eu acho que a marcação não vai estar disponível aqui. Deixa eu observar se já apagou as minhas marcações ou não. Eu acho que já apagou. Mas foram 2 oportunidades bem interessantes que aconteceu na semana passada no Bitcoin. Eu queria mostrar com as marcações, só que eventualmente já apagou. Eu fiz a atualização do gráfico, eventualmente já apagou aqui os trades, tá? Mas basicamente foi um aqui que aconteceu, tá bom? E o outro exatamente agora, eu não me lembro onde foi que aconteceu. Foi um trade de venda também, se não me falha a memória, foi por aqui, ó. Foi exatamente aqui, ó. Vamos lá. Então foi um trade de compra que aconteceu aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico. Olha só. Então eu tive aqui um contexto comprador no Bitcoin, né, que basicamente foi um PRA de compra. Eu não vou detalhar muito sobre ele, tá bom? Mas
foi um contexto de PRA, e depois eu tive outra aqui também, ó, que acho que foi 1 ou 2 pregões depois, foi exatamente esse aqui também, né? Foi bem interessante. Aqui, se você observar, você tem um triângulo aqui, ó, tá? É que eu estava com a minha análise e ela apagou. Aqui você teve um movimento de baixa, correção ABC, formação do que, ó? Formação de bandeira, candle 34, foi um cenário perfeito. Esse aqui é um padrão que eu chamo de PRA de venda. Aí você teve outros gatilhos também, tá? Mas falando sobre principalmente esse PRA, que é um gatilho muito interessante para você operar, porque ele acontece geralmente aí como um dos primeiros padrões aí de gatilhos operacionais. E aí teve no dólar também, mas enfim, eu não vou basicamente entrar em tudo isso aqui. O objetivo aqui é só mostrar para você, né, como que você, utilizando a regra de coloração, ela não só vai te ajudar a se posicionar a favor da onde para a direção que os players estão impulsionando o mercado, e aí você vai precisar do conhecimento técnico para você encaixar, claro, alguns gatilhos operacionais, ou seja, só a regra de coloração por si só ela não vai se validar, mas quando você junta a regra de coloração com conhecimento dos gatilhos operacionais, da análise técnica como um todo, você tem um cenário muito promissor para você operar, beleza? Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você aqui, né, nesse vídeo, ou seja, então, basicamente a regra de coloração ela funciona dessa forma, tá? Os cálculos da regra de coloração é composto por 4 indicadores, mas somente 3 indicadores são usuais, que são esses 3 que você viu na tela, que é basicamente a VWAP e 2 médias móveis. O outro indicador que eu utilizo é o indicador que só entra a matemática dele, só o cálculo desse indicador, mas ele não é plotado no gráfico, ele não é plotado na regra de coloração. Ou seja, o principal objetivo da regra de coloração é mostrar para você qual que é o lado que os players estão impulsionando o mercado e eventualmente você esperar um gatilho para você se posicionar a favor dessa força. Você não vai ficar operando o contrário. Se você operar o contrário, é um trade que você está descartando a regra de coloração. E claro, não quer dizer que não pode ser um trade assertivo, mas eventualmente se o seu objetivo é operar com mais foco, com mais direção e esperar realmente aqueles trades de alta probabilidade, porque quando você consegue se posicionar a favor da principal direção do mercado daquele pregão, o trade com certeza vai ser um trade de alta probabilidade, ou seja, você vai ter uma boa razão de risco-retorno, né, de stop e alvo final, e consequentemente você vai baixar muito aí a sua taxa de falha, beleza? Bem, você tem mais informações aqui sobre a regra de coloração, beleza? E como eu falei, você adquirindo a regra de coloração, tá, você ainda ganha um mini curso que eu chamo de setups operacionais e eventualmente as próximas atualizações, talvez tudo aquilo que eu, digamos assim, disponibilizar de atualização, seja da regra de coloração, né, se for necessário, não há necessidade, mas se for necessário, alguma atualização que eu fizer na regra de coloração, ou qualquer outro bônus que depois eu decidir acrescentar também aqui, você vai ter acesso a tudo isso no futuro, beleza? É isso aí.